Olá, pessoal. Saudações cordiais. Espero que todos vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de estágio supervisionado 3 e vamos iniciar um diálogo acerca da temática da segunda semana. Como sabem, eu sou a professora Rosimeire Barbosa. Gente, a segunda semana dessa nossa disciplina vai trazer para a gente a possibilidade de dialogar um pouco acerca do impacto da Covid-19 na educação, né? Então, assim, o que significa, né, para o país, o que significa para as tantas crianças, adolescentes e jovens estarem fora da escola desde março do ano passado, quando o Brasil entrou na pandemia, né? Então, por isso, essa semana, não necessariamente só nessa videoaula, mas também nas atividades propostas, né? Vocês têm fórum para participar, tem atividade de aprendizagem para responder, tem seminário para organizar, tem web chat, né? Desculpa, tem o Google Meet, que a gente, ao invés de fazer um chat, nós vamos fazer um Meet, né, essa semana também, para poder estar dialogando acerca dessa temática. Então, a gente vai poder ver um pouco como estão as discussões acerca do retorno às atividades escolares, quais os critérios gerais, né, que devem ser adotados quando se pensa em reabertura das escolas, o que deve ser observado para que haja, de fato, um retorno seguro, né? As atividades escolares, as recomendações sanitárias para esse momento e alguns problemas que o poder público, a sociedade, as instituições de ensino precisam enfrentar quando se fala de Covid e educação, tá bom? Então, assim, primeira coisa que a gente deve ter em mente quando falamos de Covid e educação é lembrar que as escolas são serviços essenciais, né? Por que elas são essenciais? Porque elas são fundamentais no processo de desenvolvimento social, educacional e de proteção, né, para milhares de crianças, jovens e até mesmo de adultos, que são cuidados pelas escolas. Vocês olham que tem algumas escolas nas quais as crianças e os jovens passam ela o tempo todo, o dia inteiro, vai em casa para dormir, para jantar e para dormir. E algumas nem para jantar, porque às vezes janta na escola antes de ir para casa. Então, quando a gente faz essa abordagem, é para poder entender a importância, né, a complexidade, a amplitude dessa instituição, né, da instituição escola. Agora, é também preocupante, quando a gente fala em retornar às atividades, o fato de que, mesmo estando acompanhando várias campanhas de vacinação, né, com marcas diferentes de imunizantes, a gente sabe que elas ainda não estão sendo indicadas para menores de 18 anos. Então, esse é um gargalo e é um grande desafio, né? A gente tem visto vários discursos, várias reivindicações de vacina, de imunizante para professores, mas a escola ela não é feita só de professores. Ela é feita de professores, ela é feita de alunos, ela é feita de profissionais técnicos em educação, ela é feita de profissionais que são terceirizados na prestação de atividades meio nesse processo, né? Então, assim, para poder dizer que vamos retornar de forma segura às atividades escolares, é um horizonte um pouco distante. E quando eu digo um pouco distante, é tentando assim manter um nível de lucidez. Porque, por exemplo, quando a gente olha a realidade do nosso instituto, que é uma escola federal de educação, já tem documentos, Ministério da Economia, por exemplo, sinalizando para desde 3 de novembro do ano passado, né, a possibilidade de já ir organizando a instituição para essas voltas gradativas à atividade presencial.
E aí eu chamo a atenção de vocês, quando se fala em Covid e educação e retorno às aulas, para o número de óbitos, né? Isso aqui foram dados captados no Brasil até 7 de dezembro do ano passado, e até a ocasião já havia falecido no Brasil 107 crianças de 1 a 5 anos, 170 crianças de 1 a 7 anos, 604 crianças, né, crianças e adolescentes de 6 a 19 anos. Então, assim, e se a gente for para os jovens, já havia falecido 2.002 pessoas de 20 a 29 anos. Então, aquela história de que o vírus não chega, não atinge, não mata, né, essa faixa etária, não é bem assim. Pode ter um nível de alcance menor, né? Se compararmos a outras faixas etárias. Por exemplo, aqui, essa mesma tabela nos mostra que houve, até dezembro, 44.847 óbitos, né? Na faixa etária dos 70 aos 79 anos. E é lógico que agora esses números são muito maiores, né? Mesmo porque com a chegada das variantes no Brasil, esse quadro se agravou demais. Mas como o nosso foco aqui é exatamente essa questão da educação, então a gente, e também pelo fato de não ter uma vacina adequada ainda para os menores de 18 anos, então a gente volta a destacar essas 170 mortes. E aqui menor, né, que um ano, maior que um ano, né, já tinha esse quantitativo aqui também de 344. Então, assim, gente, a situação é muito delicada, né? Eu diria que é um cenário ainda muito frágil para que a gente possa estar enfrentando com os instrumentos que nós temos hoje. Então, quando falarmos em volta às aulas, ou quando falarmos em Covid e educação, precisamos nos atentar para 3 macros problemas, né? Para 3 problemas de grande dimensão que necessitam de políticas e ações intersetoriais, né? Para ser enfrentados, ou seja, não é só a escola que vai dar conta deles. O primeiro problema está relacionado à segurança alimentar e nutricional, a SAM. O segundo problema está relacionado aos problemas de saúde mental, relacionados às violências pelas quais as crianças e adolescentes estão expostos e sujeitos dentro das suas casas, junto às suas famílias, nesse período de quarentena. E um terceiro problema, mas não menos grave que os anteriores, é a questão da evasão escolar e problema de saúde. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre cada um desses desafios, né? Primeira coisa, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, eu quero trazer um recorte, né, do relatório publicado em julho do ano passado, que era sobre o estado da insegurança alimentar e nutricional no mundo. E já em julho do ano passado, esse relatório sinalizava que 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019 e que houve um aumento nesse quantitativo em relação a 2018 de 10 milhões, né? E um aumento aproximadamente de 60 milhões no somatório dos últimos 5 anos. Então, para vocês verem, e era um cenário no qual não existia pandemia, e a fome já era tão gritante, né, com números tão alarmantes, espalhados no mundo inteiro. E é lógico, é óbvio, né, que a gente fala espalhado no mundo inteiro, mas a gente deve chamar a atenção para os continentes asiáticos e africanos, que dominam, né, esse cenário, que tem um quantitativo bem maior de casos de fome, sendo que a Ásia ainda consegue ter números maiores do que a África, né? E aí vocês vão dizer, não, está longe da gente, nós estamos aqui na América do Sul. Não se enganem, não é bem assim. A fome no Brasil está enorme, né? Então, a gente precisa se atentar a isso.
E aí, esse cenário de pandemia, ela veio exatamente agravar a fome. Por quê? Porque o combate à fome diminuiu. Vocês já devem ter visto várias reportagens mostrando que o braço do terceiro setor, né, as tantas organizações, as tantas ONGs, fundações, institutos, né, que atuava junto a esse público, junto à sociedade que vive em estado de calamidade, de miséria, de pobreza, vocês viram que diminuiu, né? E as tantas instituições que ajudavam as outras instituições a poder ajudar quem necessitava, muitas delas não estão em condições de ajudar, porque não recebem doações, porque as doações diminuíram significativamente. Então, significa que a humanidade está perdendo esta guerra para o Covid e para a fome, né? Então, a Covid veio agravar esse cenário, né? Esse cenário de fome. E havia-se ainda, né, nesse mesmo relatório de julho de 2020, uma estimativa que 83 milhões de pessoas, possivelmente até 132 milhões de pessoas, poderiam passar fome em 2020, né, como resultado dessa recessão econômica. Vocês viram que houve um crescimento enorme, nós já falávamos isso na nossa primeira videoaula, né? Um crescimento enorme do desemprego, da perda do poder da renda, do poder aquisitivo. Então, assim, o resultado, muitas vezes, dessas perdas é a fome, né? E aí, algumas medidas frente a esse cenário, né? Algumas medidas emergenciais estavam sendo recomendadas para evitar, né, para evitar ainda mais esse aumento desses índices de fome e também para garantir, né, essa segurança alimentar nutricional às populações mais vulnerabilizadas. E dentre elas, vocês viram que principalmente o ano passado houve um clamor muito grande para que as escolas pudessem estar repassando a merenda para os seus alunos, repassando os kits. Vocês viram e devem estar lembrados que houve várias iniciativas, prefeitura liberando um valor X para cada família de aluno matriculado, para que pudesse ir ao supermercado, fazer uma feira, comprar uma cesta básica, outros mandando entregar kits. Eu me lembro que o nosso instituto mesmo, os vários campi nossos, tiveram assim, várias iniciativas de distribuir os kits lanches, né, para os nossos alunos, exatamente porque essa merenda já estava adquirida, né, e isso não ia perder, mas também para poder ajudar a minimizar esses impactos, né, da fome, da falta de alimento nas famílias, tá bom? E a gente viu muitas iniciativas nesse sentido, mas a gente viu também muitas reclamações de famílias que não viram, que não desfrutaram desse benefício, que esse recurso não chegou até elas e, infelizmente, agravou demais a situação, já que muitas famílias contavam muito com a merenda escolar para poder alimentar os seus filhos. Para vocês terem uma noção do impacto, né, dessa questão da segurança alimentar, existe um relatório, né, que mostra que 85 milhões de crianças se beneficiam do programa que oferece merendas escolares na América Latina, né? Esse é um relatório da ONU, né, para a Alimentação e Agricultura, FAO. Então, ele fez esse relatório, sendo que 40 milhões é o número dos estudantes beneficiados pelo PENAI aqui no Brasil, né? Então, assim, 85 milhões na América Latina e quase 50%, né, desse quantitativo, né, 40 milhões só no Brasil. Então, e isso até o ano de 2015. Então, por isso que também vocês percebem que muitas escolas lutam muito para poder garantir o PENAI, o recurso do PENAI, que é ele que ajuda a fazer com que a merenda chegue à mão dos nossos estudantes.
Feita essa fala sobre a segurança alimentar nutricional, um segundo desafio, né, trazido pela pandemia em relação à educação é exatamente um problema de saúde mental relacionado às violências, né? Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens ficaram muito expostos aos problemas das suas famílias, porque parte do seu tempo eles passavam na escola, agora eles passam com suas famílias. E não significa que o estar com suas famílias, que eles estão seguros, que eles estão protegidos, que eles estão tendo uma qualidade de vida, não significa isso. Né? Então, a dificuldade financeira pelos quais os pais passam, o adoecimento de membros da família, o óbito de membros da família, né? Tudo isso impacta na qualidade da saúde mental dos adultos com os quais essas crianças, esses adolescentes e jovens se relacionam. Então, eles são direta ou indiretamente afetados pelo estado mental das suas famílias, dos seus guardiões, dos seus protetores. E isso acaba impactando na própria saúde mental desses adolescentes e jovens. E aí, inclusive, né, vocês sabem que eu sou do campus Pirapora, mas no momento eu estou prestando serviço na reitoria, na gestão de pessoas, mas como professora do campus Pirapora mesmo, a nossa psicóloga, né, porque no Instituto Federal os nossos campos têm psicólogos para atender os nossos alunos. E aí o serviço, né, a procura por esse serviço, por esse atendimento psicológico foi muito grande, houve um crescimento muito grande. E também a gente viu, né, muitos profissionais da psicologia divulgando seus contatos em rede, formando grupos de acompanhamento, e havia uma demanda muito grande por esse serviço, principalmente, não exclusivamente, mas também por crianças, adolescentes e jovens, né? Infelizmente, alguns chegaram a tirar a própria vida porque o peso ficou muito grande sobre os ombros, né? Sobre os ombros deles. Assim sendo, né, diante desse cenário, algumas recomendações que estavam sendo feitas para que houvesse uma prevenção dessa violência em decorrência da suspensão das aulas, seria exatamente a importância de poder universalizar o acesso a dispositivos tecnológicos e também a internet, né? Então, assim, a inclusão digital, ela era importantíssima nesse processo, até mesmo para garantir, né, o acesso às atividades educativas por parte do estudante, de suas famílias, para que eles tivessem canais de comunicação e, de alguma forma, se mantivesse participando dos grupos sociais. Aqui na nossa casa, né, ou seja, no nosso instituto, houve um esforço muito grande para poder comprar tablet, distribuir tablet, para emprestar, né, em forma de empréstimo, mas distribuir tablet para os alunos que não tinham, comprar pacotes de dados para esses alunos. Aí vocês vão dizer, Rosemary está usando a aula para fazer propaganda do instituto. Não, não estou. Como nós estamos falando de educação, e nós pertencemos a uma instituição pública de ensino, eu estou trazendo os exemplos aqui de perto de nós. Mas vocês acompanharam várias reportagens, várias notícias, mostrando o esforço, né, de muitas escolas, de muitas instituições de ensino e também das próprias famílias, para poder proporcionar esse acesso digital para os seus filhos. No entanto, infelizmente, a gente sabe que ainda tem muitas crianças, adolescentes e jovens excluídos desse processo, né? Ou seja, a realidade digital, a universalização do acesso a dispositivos tecnológicos, né, e a internet ainda não é uma realidade para muitos lares brasileiros. Depois também se espera, né, que as escolas tenham essa capacidade de socializar estratégias de cuidado e autocuidado, né, de acordo com as diferentes fases da pandemia, do isolamento. Então, que a escola sirva
com um instrumento de fato de educação, de orientação da sua comunidade interna e que essa comunidade interna possa refletir essas orientações e cuidados na comunidade externa como um todo, onde as unidades se localizam. E também pudessem estar contribuindo, realizando estudos, pesquisas, né, que caracterizam essas demandas relativas à saúde mental e ampliação da violência doméstica no período da pandemia, de forma a subsidiar as ações, né, e as políticas públicas de enfrentamento a essa realidade. Então, se as nossas escolas têm pesquisadores, né, a gente tem um quadro enorme de professores, mestres, doutores, então tem toda a condição de dar uma contribuição fazendo o levantamento desses dados. E também a importância de se divulgar e ampliar os serviços da rede de atenção à saúde mental, de enfrentamento à violência, né, nos territórios, com cooperação dos movimentos sociais. Então, como eu já disse no início dessa aula, falar de educação na pandemia, falar de educação em qualquer tempo é um grande desafio. E falar na educação em tempos de pandemia, esse desafio se multiplica, né? E então, assim, não se pode esperar que a instituição de ensino tenha capacidade de desenvolver, que tenha recursos financeiros, que tenha braços, né? Ou seja, recursos humanos para poder fazer todas essas ações. Por isso a necessidade de se ter parceiros, né? Poder contar com movimentos sociais, com instituições, outras instituições de educação, outras instituições de ensino, e vários outros grupos que desenvolvem iniciativas de enfrentamento a essa realidade. Qual a finalidade disso tudo? A finalidade disso tudo é conseguir chegar a um estado de proteção de saúde mental, né? Então, é fazer com que aquele processo de luto pela perda da liberdade, pela ausência dos coletivos escolares e dos amigos, possa ser vivido sem afetar a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Né? Então, assim, são esperadas que se espera mesmo, é normal, numa situação de pandemia, que haja medos, preocupações, alguns jovens e algumas crianças, infelizmente, desenvolveram um quadro de depressão, né? Às vezes até por medo de perder o parente, ou porque perdeu mesmo o parente, às vezes perdeu o próprio cuidador, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu ambos, né? Então, assim, as perdas em muitas famílias foram enormes. Então, agora, como fazer com que essa pessoa mantenha a sua saúde mental ou recupere a saúde mental que perdeu em função desse cenário de dor, né, de despedidas, que pelos quais elas estão passando, né? Então, assim, vale lembrar que ninguém é forte o tempo todo, né? Tem momentos emocionais que são difíceis e eles precisam ser respeitados, compreendidos, eu ainda diria, cuidados, né? Cuidados para que a pessoa não se desmorone, mas que ela entenda que aquilo ali é uma fase, que aquela fase vai passar e que ela não está sozinha, né? Então, essa proteção é muito importante. E dentro dessa proteção vem exatamente a necessidade de intervenção. A escola ela precisa ajudar a intervir sobre os estressores ambientais no contexto de cada jovem, de cada criança, de cada adolescente. Então, o que é tóxico, né, na vida da pessoa? O que está causando a ela adoecimentos? E aí vem essa necessidade de orientar para um afastamento, um desligamento, né? Como forma de proteger a própria saúde mental. Eu tive vários alunos na graduação do ano passado para cá que abandonaram Instagram, Facebook. Eu tive colegas docentes que criaram um WhatsApp só para o trabalho. Por quê? Porque antes, nós que eram... Estou falando de alunos presenciais, tá, gente? Então, assim, antes a gente encontrava o aluno ali na sala de aula,
tinha e-mail dos alunos, para os quais a gente mandava um slide, orientação, seminário, essas coisas todas, esclarecendo a aula presencial. E aí, da noite para o dia, foi aquele volume enorme, né? De mensagem, de tudo, todo mundo desesperado. Por quê? Porque vocês sempre foram alunos da modalidade à distância. Só que os alunos presenciais não têm essa mesma habilidade com as ferramentas da educação à distância que vocês têm. Então, foi um susto muito grande. Vocês imaginam os nossos alunos do ensino médio, foi um desespero. E imagine um aluno do ensino médio que está no terceiro ano, né? Porque aí ele já estava pronto para concorrer ao Enem, né? E vem os sonhos, as universidades, os cursos que vão fazer, vem pressão da família, que já estava aguardando, preparando o ingresso no curso superior, agora em 2021. Então, assim, o estresse foi muito grande, a pressão foi muito grande, né? Por outro lado, também, no ensino médio, a gente teve vários alunos que perderam emprego, no ensino superior, desculpa, no ensino superior a gente teve vários alunos que perderam emprego, no ensino médio a gente teve alunos que os pais ficaram desempregados. Então, assim, a saúde mental estava quase virando um requisito de luxo, né, para quem tinha. Então, assim, o desafio é muito grande, entendeu? É muito complexo. Dito isso, licença, gente, eu estou aqui fazendo uma revisão para ver se eu não esqueci nada. E aí, pessoal, dito isso, né, agora a gente vai entrar no terceiro desafio, né, que foi agravado com a questão da pandemia, que é o desafio da evasão escolar, né, e os problemas de saúde. Então, assim, a evasão e o abandono escolar, eles são problemas reconhecidos na universalização do direito à educação no Brasil. Então, assim, quando a gente fala de inclusão digital, de acesso à internet, são formas de poder dar condições adequadas, né, para que o aluno, em suas realidades diversas, possa ter condições de realizar suas atividades pedagógicas durante esse período de suspensão das atividades presenciais, sem maiores prejuízos, né? Vocês imaginam que sempre houve um comparativo que é justo sobre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada. A dicotomia que existe entre os sujeitos dessas duas instituições, né? As condições dadas de ensino, de aprendizagem a um e a outro. E aí vem uma pandemia e agrava ainda mais esse cenário, né? Então, a distância entre as condições que são proporcionadas ao aluno da escola particular e o aluno da escola pública, essa distância ficou ainda maior, né? E vocês lembram que, principalmente quando aproximava a época do Enem, houve uma ansiedade muito grande acerca dessa realidade, porque as escolas particulares, muitas delas mantiveram o calendário desde o início, né? Suspenderam as aulas presenciais, mas mantiveram o calendário, até mesmo como uma forma também de poder manter a cobrança da mensalidade. E aí, aquela questão, né? O aluno da escola pública muitas vezes se sentiu ainda mais despreparado, né? Por entender que ele não estaria vendo, estudando os conteúdos que ele ia necessitar para enfrentar, por exemplo, o Enem. E fora outras condições, né? O próprio ambiente, né? Você entra numa escola, numa sala de aula, de uma escola particular, de uma escola pública, você entra numa biblioteca e aí você consegue também ver, né? Não é só isso, mas aí você consegue ver como é que fica essas distâncias. E aí, quando veio a pandemia, né, muitos alunos se sentiram totalmente fora da escola,
não só por não ir nela, mas por não conseguir ter acesso àquilo que estava sendo disponibilizado pelos professores no ambiente virtual de aprendizagem. E quando eu digo ambiente virtual de aprendizagem, eu não estou falando do Moodle, estou falando do Classroom e de outras possibilidades. Tem professor de ensino fundamental que criou o grupo dos seus alunos no WhatsApp. Ali ele escaneava, mandava as atividades para o aluno respondia, printava, mandava de volta para o professor corrigir, né? Então, teve escolas que disponibilizou o que eles chamam de PET, né? Os PETs, o pai e a mãe, os responsáveis iam lá, pegava esse PET, levava para o aluno respondia, entregava, respondia, entregava, PET 1, PET 2, PET 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, avalia-se o aluno o tempo todo, e daí passou, foi reprovado, foi para recuperação. E quando eu digo ser reprovado, eu quero lembrar que ainda havia uma orientação, né? Para o ano passado não se reprovar os alunos, porque o cenário era muito atípico. Então, essas realidades aí. E aí também, frente a esse cenário, né, para evitar um agravamento na evasão escolar, vocês viram que houve várias orientações para que a escola pudesse buscar os alunos, né? Aqueles alunos que estavam ausentes, aqueles alunos que não tinham aparecido, aqueles alunos que não estavam entregando as atividades. E muitas escolas, a gente viu inúmeras reportagens que muitas escolas abraçou essa orientação e desenvolveu, né, na prática essa orientação, né? E teve professor que foi para a casa do próprio aluno levar o material do aluno para garantir que o aluno recebesse material e realizasse a atividade que tinha que fazer. Então, assim, foram muitos esforços para poder evitar essa evasão. E também havia uma outra orientação para se criar estratégias de proteção e eliminação do trabalho infantil. Eu fiquei muito impressionada porque alguns alunos meus dos cursos de concomitante subsequente, ou seja, aquele aluno que já terminou o ensino médio e veio para o Instituto fazer um profissionalizante, ou que ainda está fazendo ensino médio em outra escola e veio para o Instituto fazer um profissionalizante, teve muito aluno que, a partir da pandemia, eu marcava um Meet, né, para dar uma aula, fazer uma aula online, e eles falavam assim, professora, grava essa aula para eu assistir depois, porque eu vou estar trabalhando nessa hora. Então, assim, ou seja, com o agravamento, né, da perda do trabalho de muitos pais, os filhos acabaram tendo que procurar trabalho para ajudar a família a se manter. Antes da pandemia, aquele aluno estava comigo nas tardes estudando no instituto. Depois da pandemia, esse aluno ia fazer as atividades na hora que der certo ele fazer, porque o dia dele estava ocupado no trabalho, né? Então, assim, a situação mudou demais. E aí a gente precisa falar rapidamente com vocês, as consequências dos fechamentos das escolas, né? Então, dentre as consequências, o ressurgimento de doenças, né, evitáveis pela redução das campanhas de vacinação. Vocês lembram que tem um grupo de resistência no Brasil acerca da vacinação, né? Quem decide a vacina da criança são os pais. Quando está na escola, ainda há uma pressão, né? Porque tem alguns programas que monitoram o cartão de vacinação e tudo mais, mas quando vem esse tipo quando veio uma pandemia e as escolas foram fechadas bruscamente, essa criança ficou um tanto desprovida nesse sentido, maiores taxas de violência infantil e lesões domiciliares. Aqui a gente está falando de espancamento, violência física, emocional, sexual, né? Todo tipo de violência e brutalidade, comprometimento da saúde mental e aumento da taxa de suicídios. Nós já acabamos de falar dos problemas de saúde mental, que geralmente foram problemas causados pelos problemas da própria família, né? E também falamos do déficit do ensino, né? O risco à qualificação de uma geração futura. Então, assim, tem pesquisadores que estimam, né, que a gente vai levar mais de uma década para poder recuperar os prejuízos que a pandemia trouxe à educação, né? Para vocês
entenderem o quão grave tudo isso está sendo, tá bom? E esse banner aqui, né, é para mostrar para a gente que 12.960 é o quantitativo médio de crianças que podem ter sido abusadas durante só 6 meses de pandemia no Brasil. Eu estou falando durante só 6 meses porque agora, em março, nós completamos um ano, né? Então, esse número pode ter dobrado. E aí, era uma campanha exatamente para incentivar que pudesse estar havendo a denúncia, né? Não deixar a criança ficar sofrendo esses abusos, né? Então, poder estar coibindo. Então, pessoal, assim, continuando, né, a nossa conversa, precisamos ver um pouco, então, como e quando retornar às atividades escolares, né? Acerca dessa temática, é bom lembrar o seguinte: todas as recomendações que têm saído, né, têm chamado a atenção para o cuidado que se deve ter ao cenário epidemiológico da Covid em cada região. Aqui, nessa nossa aula, nós temos estudantes de várias cidades do estado de Minas. E aqui a gente tem estudante do norte do estado, dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, assim, as realidades locais, elas se diferem muito, né? Às vezes depende do nível de vacinação de cada cidade, do porte da cidade, né? Da maneira como o poder público, mas também cada indivíduo está se comportando, né, nesse cenário de pandemia. Então, quando se fala em retornar às atividades locais, há-se então a necessidade de se observar a realidade local, a realidade regional. Né? Então, como é que está a situação da pandemia, o controle da Covid na região, antes de simplesmente gritar para abrir escola, como já aconteceu aqui em Montes Claros várias vezes. Uma outra questão é lembrar que mesmo, né, no Brasil, esses cenários eles são bem distintos, né? Eles são distintos. Então, não é porque, de repente, Pirapora reabriu as escolas para atividades presenciais que Montes Claros tem condição de reabrir, ou vice-versa. Né? Então, tem que se olhar e ter cuidado com essas questões. Outro aspecto que é extremamente importante é lembrar que a ânsia, muitas vezes, o anseio, a corrida, né, para poder se reabrir uma escola, pode ser perigoso se não observar os picos, né, da epidemia. Por quê? Porque vocês estão vendo que os esforços estão sendo muito grandes. Onda vermelha, onda roxa, lockdown, né? Máscara, vacinação e várias outras iniciativas para poder tentar conter, né, o foco, o pico, o crescimento desse vírus entre nós. Então, assim, um passo errado joga por terra todos esses esforços, compromete bastante, então precisa ter cuidado. E aí, quando se fala em ter cuidado, a gente precisa estar atento a alguns pontos, alguns aspectos que são importantes para que haja, de fato, um retorno seguro. Primeiro, essa comunicação, né, da escola com a sua comunidade interna, com a sua comunidade externa, uma comunicação também com os órgãos de atenção básica de saúde, com o serviço social do município, na qual a escola está localizada, a importância, né, da vigilância e monitoramento das atividades viral no município, com muita atenção para os indicadores epidemiológicos, né, a taxa de transmissão, taxa de óbito. Vocês viram que até agora, março foi o nosso pior mês, né, em número de óbitos no Brasil. Então, assim, ele conseguiu ser controlado, né, esse cenário, esse quadro conseguiu ser revertido, e pensar se não um retorno de todos, né, mas um retorno gradual, com turmas menores, né? Então, assim, não dá ainda para estar lotando os espaços, principalmente se todos os sujeitos ali envolvidos não estiverem sido vacinados.
Depois, essa necessidade de educar para a saúde, né? A necessidade de aprendizados novos, salas ventiladas. Eu me lembro que no início do ano passado, quando a pandemia estava começando a chegar no Brasil, como as salas do nosso campus de Pirapora são todas climatizadas, e a gente falou, nem pensar, não tem ar-condicionado. Abre a janela e abre a porta. Aí muitos alunos, mas por que liga esse ar? Estou morrendo de calor. Ótimo, vai morrer de calor para não morrer de Covid. Né? Então, assim, essa questão da educação para a saúde, né? A gente sabe que muitas pessoas no ambiente fechado não é perigoso, né? Agrava o cenário. Então, assim, é álcool, é lavar as mãos, é máscara, é distanciamento, né? Então, assim, precisa manter esse cuidado, essa educação para a saúde. Mapear os riscos de profissionais e alunos, eu quero chamar a atenção, né? A segunda equipe vai estar mostrando o seminário dela, uma das recomendações da Fiocruz, que tem feito várias pesquisas, publicados vários estudos acerca dessa temática, é exatamente que a escola não pode estar exigindo, né, teste, né, teste para saber se o aluno, se o servidor teve Covid. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que mapear, né, tem que olhar os números aí, essa importância, inclusive, dessa comunicação, dessa relação bem estreita com a atenção básica de saúde, percebeu que o indivíduo está com sintomas, poder estar conduzindo e direcionando esse indivíduo para que ele volte para o isolamento, né, até que esses sintomas sejam superados, né, até que o mal seja tratado para evitar que possa estar contaminando outros. Então, deixa esse retorno seguro, ele deixa a escola, ele deixa a comunidade escolar inteira num estado de vigilância, né? Constante vigilância. Eu tenho que me vigiar e vigiar o outro para que, de fato, a pandemia se mantenha controlada entre nós, tá bom? E quando se fala em retomada das atividades escolares, a Organização Mundial da Saúde, também a Unesco, elas recomendam que possa ser observado alguns critérios, né, para planejar essa retomada, que não basta só a escola focar nos casos de morte, né? Diminuiu os casos de morte, morria 100, agora só morre 40, só morre 30. Então, é hora de voltar. Não, a Organização Mundial da Saúde e a Unesco dizem, alertam que esse não é o único critério a ser observado, né? Mas que precisa estar atento ao controle dos novos óbitos, porque ainda mais agora, né, que a gente está aí com novas variantes, então tem que ver o índice de afetamento, né, da da sociedade como um todo. E também a atividade escolar não deve ser uma das primeiras atividades a retomar, mas que ela deve, quando todas as demais atividades, né, já estiverem funcionando, aí sim é a hora, então, das atividades escolares poderem retomar, né? E quando se fala em retomar as atividades escolares, a Organização Mundial da Saúde e a Unesco vão dizer que deve observar-se 3 momentos distintos para essa retomada da atividade. O primeiro momento, que é a preparação para a própria abertura, e preparação significa EPIs, né? Equipamento de proteção individual, máscara, luva, álcool, né? Sabonete, sabão, todos esses cuidados. O segundo momento contempla o início das atividades, né, com monitoramento por algumas semanas para os ajustes devidos, né, em toda a comunidade escolar. Monitorar a quantidade, né, gente, a quantidade de pessoas nos espaços, monitorar se essas pessoas estão com a saúde adequada para poder estar ali. Quando eu digo saúde adequada, estou me referindo à Covid somente. E o terceiro momento, que é exatamente esse acompanhamento, né? Com possibilidade até de fechamento de alguns grupos ou turnos de uma escola, a depender da resposta à Covid. Né? Se a Covid realmente ficou no passado, são casos muito aleatórios, né, que estão aparecendo, tudo bem. Mas, de repente,
se essa comunidade interna começa a apresentar um processo de adoecimento, né, docentes, servidores técnicos, a família dos alunos, os próprios alunos, então é hora de repensar e fechar as portas novamente por um tempo. Depois, é bom a gente deixar registrado, né, que o retorno às aulas tem sido o maior desafio para vários países, né, que conseguiram controlar a pandemia e reduzir os casos de óbitos. Alguns países chegaram até voltar a permitir a volta às aulas, mas depois foi preciso pedir novamente o fechamento, né, das escolas devido ao crescimento, né, o surgimento de novos casos na própria escola, entre os alunos, os trabalhadores da escola como um todo, e também os familiares desses alunos. E, principalmente, isso também aconteceu nas creches e escolas primárias, né? Então, para saber que não é só nas escolas do ensino médio, mas também com os bebês e as crianças na primeira fase de vida, nas primeiras fases da vida, também ocorreu em outros países, e o Brasil não está isento, infelizmente. Né? E para a leitura de vocês, né, para aqueles que se interessarem em aprofundar um pouco mais sobre essa temática dos impactos da Covid na educação, eu deixo aqui, né, eu recomendo esse site da Campanha Nacional de Direito à Educação, está aqui o link de acesso, né, campanha.org.br/Covid-19. Ele tem vários guias, né, que vão discutir. Aqui eu só trouxe a reabertura das escolas, que é um dos guias, mas ele tem vários outros guias que vocês vão encontrar nesse site, trazendo inúmeras discussões sobre essa volta, sobre o retorno às atividades presenciais nas escolas em função da pandemia, tá bom? Gente, agradeço demais a atenção de todos vocês, nós vamos ficando por aqui. Lembro a vocês que nós estamos na segunda semana do nosso curso, a importância de vocês estarem realizando as atividades que foram propostas, né? Participando do fórum, respondendo à atividade de aprendizagem, né? Aproveitem para vocês já ir garantindo as pontuações de vocês, continue na preparação dos seminários para que vocês não percam a data, né? Lembrem de estar atento à volta, né? Vocês são estudantes da modalidade de distância, mas o estágio de vocês tem que ser presencial. Então, fiquem atentos a essa volta dos órgãos nos quais vocês precisam estagiar, tá bom? Abraço grande, qualquer dúvida a gente está à disposição, vocês sabem como nos encontrar, tem lá no AVA o fórum Tira Dúvidas, que vocês podem estar enviando para a gente suas dúvidas. Boa aprendizagem para todos vocês, fiquem em paz, grande abraço.